Oi, vem com a Cris para mais uma receita nesse canal. Eu sou a Ilda Cris e sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam na paz de Deus. E hoje eu vou trazer para vocês um bolo gelado de abacaxi, muito gostoso. Você vai amar essa receita. Bora lá? Então, pessoas lindas, para começar o nosso bolo gelado de abacaxi, eu vou descascar o abacaxi, cortei em rodelas, vou tirar toda a casca em volta, tirar o miolinho e depois eu vou cortar ele, picar bem picadinho para cozinhar no açúcar, fazer uma calda com ele, tá bom? Bom, aqui eu já piquei todinho o abacaxi, vou colocar numa panela e vou colocar também uma xícara de açúcar. E vou desmanchar, deixar cozinhar até formar uma calda e vou deixar ela aqui em fogo baixo, até formar a caldinha. Então, depois que eu cozinhei bem, deixei engrossar a calda, que ela soltou bem a água do abacaxi, misturado com açúcar, formou essa caldinha. Aí eu dei uma amassadinha para esmagar um pouquinho, para ficar mais leve e menorzinho. Então, para a massa do bolo, vou fazer a massa, eu usei 4 ovos, gema e clara. Eu bati todos juntos, gemas e claras. E depois que eu bati bem as gemas claras, eu acrescentei 1,5 xícaras de açúcar e fui batendo, fui batendo. Depois que eu acrescentei o açúcar, eu coloquei 2 colheres de margarina nos ovos com açúcar batido. Coloquei 2 colheres de margarina e continuei batendo. Eu diminuí o volume da massa, os ovos batidos com a margarina diminuiu o volume. Aí depois eu acrescentei 2 xícaras de farinha de trigo e continuei batendo. Aí foi batendo a massa, misturando bem direitinho. E depois que eu bati, eu parei de bater e acrescentei 1 colher de sopa de fermento. Misturei bem a massa, ela parecia até que ficou pequena, baixinha, mas depois ficou boa. Coloquei a massa numa forma untada de margarina e farinha de trigo e levei ao forno 180 graus por 30 minutinhos. Para o creme, usei 200 ml de leite de coco, misturei, coloquei meia lata de leite condensado, coloquei meio litro de leite de vaca e 2 colheres de amido de milho misturado no leite para dissolver. Coloquei também nesse leite e meia caixinha de creme de leite. Misturei tudo ainda frio e depois levei ao fogo até que engrossasse ao ponto de creme não muito grosso. Assim que começou a engrossar, eu comecei a mexer bem até misturar um pouco, deixar o fio um pouco mais grosso do que isso, um pouco mais firme, porque depois ele vai secar um pouquinho mais e vai engrossar quando esfriar. Assim que o bolo ficou assado, ficou 35 minutos no forno, eu tirei, ainda quente, eu furei ele todinho com garfo para poder colocar a calda e penetrar bem na massa. E essa massa não levou leite, apenas ovos, farinha, o açúcar e a margarina, fermento. Batido tudo na batedeira de bolo bem batidinho e depois coloquei na forma untada com margarina e farinha e levei ao forno. Aí furei ela todinha para colocar a calda. A calda que eu fiz eu coloquei 200 ml de leite de vaca, coloquei um pouco menos da metade de leite condensado, menos da metade de uma caixinha de creme de leite que eu usei, leite de coco e um pouquinho da calda do abacaxi que eu fiz. Aí misturei bem esse leite e coloquei no bolo para molhar bem, umedecer bem a massa. Aí eu fui espalhando bem nos cantinhos e tudo para que esse creme, esse molhinho entrasse na massa, junto com o suco de abacaxi, aquela caldinha gostosa, e deixei que penetrasse bem, para tomar bem o gostinho do líquido, né?
Fica muito bom. How are you coping with this situation? Are you okay? 'Cause you don't seem too well, so tell me what's going on your head. I can't read your mind, so if you just tell me what's going on, I'll believe in whatever you say. Depois que eu coloquei a calda todinha, deixei entrar bem no bolo, eu peguei o abacaxi picadinho com a calda e fui jogando aos poucos em cima dessa massa também, em cima do bolo, e fui espalhando bem até ficar bem cobertinha a massa com abacaxi. Eu que fiz um abacaxi, você gosta? Você pode colocar mais de um abacaxi nessa cobertura. E fazer a calda fica muito gostoso, porque essa própria caldinha vai entrando também no bolo e vai molhando mais. Então, depois que eu espalhei bem o abacaxi na assadeira, no bolo, eu peguei o creme que eu fiz, já tá até meio frio. Você tá vendo? A consistência dele tá cremosa, não tá dura, nem muito mole. E eu fui colocando em cima do abacaxi, cobrindo todo o abacaxi, cobrindo toda a assadeira, esse bolo, para ficar bem tudo com creme em cima. E assim fui fazendo, espalhando todinho o creme gostoso, o creme com leite moça, com creme de leite, leite de coco, amido de milho. Ficou muito gostoso e cremoso. Aí no creme, eu coloquei um pouquinho de leite condensado em cima, mas é opcional. E por fim, eu vou colocar coco ralado em cima desse creme e vou levar à geladeira para ficar bem geladinho o bolo. No mínimo 3 horas, se puder mais, fica mais. Quanto mais geladinho, melhor. Quanto mais tempo, mais ele fica cremoso, mais molhadinho, geladinho. Fica gostoso. Aí fica a seu critério. Pode fazer à noite, para outro dia, para sobremesa, no almoço. Fica a seu critério. Gente, esse bolo gelado fica na assadeira. Então, aqui eu deixei, ele ficou 3 horinhas na geladeira. E aí eu tirei ele, cortei para vocês verem como que fica. Mas quanto mais tempo, melhor. Mas ele ficou muito gostoso. Vocês vão ver, porque ele tá muito macio, tá bem gostoso essa massa de bolo, ó. Bem fofinho ficou, coberto cremezinho em cima. Muito gostoso esse bolo. Bem molhadinho ficou a massa dele, viu? Pessoal, esse bolo de abacaxi gelado ficou uma delícia. A massa ficou bem macia, bem molhadinho. A calda penetrou bem nessa massa e ela ficou muito gostosa. Você pega a massa, vai ver que ela até desmancha, porque ela fica muito molhadinha e macia. E se vocês gostaram dessa receita, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no meu canal para que eu possa postar mais receitas gostosas e ative o sininho para que vocês possam ser notificados da minha próxima receita, tá bom? Obrigada pela atenção, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Beijos nos corações.